Fala galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui com vocês com mais um assunto: como funciona a nota fiscal eletrônica. Esse é um dos temas muito perguntados e muito procurados, recentes, porque tem muita gente que precisa e necessita às vezes emitir uma nota fiscal, não sabe como, não sabe a forma, e eu dou a dica para vocês o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer para emitir uma nota fiscal, principalmente gratuitamente, que eu vou falar isso para vocês futuramente, você precisa saber o funcionamento, porque imagina, você vai emitir uma nota fiscal, mas você não sabe o princípio, ou seja, o que é preciso para emitir a nota fiscal. E como vocês sabem, meu vídeo é sem enrolação, eu não fico falando teorias e baboseiras e tudo mais, e a gente vai direto ao assunto. Eu vou explicar para vocês o que necessita. Nesse vídeo eu só vou mostrar o funcionamento necessário para preencher uma nota fiscal, os dados principais. Depois, mais para frente, a gente vai fazer a emissão e pronto, acabou o assunto. Não vou ficar com baboseiras, criações, entre outros, beleza? Então, como vocês sabem, ou pelo menos a maioria deve saber, nota fiscal eletrônica, normalmente, cada vez mais vai ser extinta aquela nota manualzinha. Em muitos lugares já foram extintos. Então, para quem ainda não sabe como fazer essa emissão, às vezes precisa de um sistema, e o sistema você não consegue porque você não consegue os dados básicos para fazer isso. Então hoje eu vou mostrar para vocês o básico de uma nota fiscal eletrônica, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem o funcionamento, né? O que a gente precisa, quais os requisitos mínimos para você emitir uma nota fiscal? Você precisa do produto, tá? O produto que você vai vender, ou seja, aquele item, a televisão. Se você tem uma loja de itens do lar, você tem uma televisão, um sofá. Se você tem uma loja de informática, um toner, um cartucho, uma impressora. Se você tem uma loja de um mercado, você precisa entre outros, certo? Então você precisa de um produto para emitir, não é serviço, é um produto físico. Você precisa de alguma coisa, por exemplo, um toner. Digamos eu quero vender um toner é um produto. Então um produto você precisa para emitir a nota, certo? É a primeira coisa. Códigos fiscais. Tem gente que às vezes precisa emitir e ignora códigos fiscais. Códigos fiscais são necessários. Veja na sua região quais são os códigos essenciais necessários para emitir a nota fiscal. Eu vou dar a dica de alguns, você apenas corre atrás. Eu vou deixar alguns detalhes sobre cada um deles no blog e você dá uma olhada no blog e mata a charada. Dados dos clientes, tá? Para você emitir a nota fiscal para o cliente, para um cliente seu, você precisa do nome completo do seu cliente, endereço completo e CPF. Se for uma empresa, é claro, a mesma coisa. Dados completos da empresa, nome fantasia, razão social, endereço e CNPJ, básico. Depois desses dados básicos, então falei sobre os dados básicos, né, do cliente. Você vai precisar de um CNPJ, de um nome, de um CPF e depois dos códigos fiscais propriamente ditos. Alguns deles, né, são principais. É claro que de região por região pode variar. Eu estou passando os principais que normalmente são usados, tá? NCM, que é o código de cada produto. Por exemplo, um toner é um produto, um cartucho é outro produto, uma impressora é outro produto. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou descobrir que código é esse? Normalmente esses códigos vêm com a nota fiscal do seu fornecedor. Se você comprou um produto, normalmente esse NCM e alguns outros já vem e você só copia e coloca quando você vai cadastrar o produto, tá? No seu sistema. O CESP, que também é um complemento do NCM. A origem do produto, normalmente, se é nacional, se é importada, precisa ter. CFOP. Normalmente o principal dado é NCM e CESP, tá? Alguns dados talvez vai ter que ter, por exemplo, que tipo que o CFOP. CFOP normalmente ele quer dizer para que é a mercadoria, como é a mercadoria. Você comprou a mercadoria e vai revender. A maioria
das notas são tiradas assim, é compra de mercadoria e revenda. Alguns é compra, fábrica de algum, por exemplo, você compra matéria bruta, fabrica alguma coisa e emite a nota fiscal daquilo que você fabricou, entre outros serviços. Isso você vai definir no CFOP. Mas então é o seguinte, o primeiro passo que você tem que saber, você tem que ter produto, você trabalhar com produto, cadastrar esses detalhes do produto, códigos fiscais, que é esses aqui, dados do cliente e os códigos fiscais, que é esses aqui, né? NCM e CESP. A maioria, algumas notas você já resolve com isso, algumas outras você vai ter que saber a nacionalidade, se é brasileiro, se é importado, entre outros, e o destino, você comprou para revender, beleza? Bom, esses são os requisitos mínimos para emissão de uma nota fiscal de venda, certo? Você que aí tem uma empresa, fala assim que nunca entendeu a nota fiscal, basicamente esses dados. Os próximos vídeos eu quero mostrar mais detalhes, inclusive a gente vai mostrar um software como emitir uma nota fiscal gratuitamente, que isso que é a maior dificuldade hoje que existe, tá? Hoje algumas empresas estão criando softwares, cobrando mensalidades, apenas às vezes o empresário às vezes precisa apenas emissão de uma nota e a pessoa hoje se aproveita disso e a gente vai mostrar como resolver isso, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, até a próxima!